Universitária reage a assalto e luta com um bandido. Ela foi abordada dentro de um ônibus. Outros passageiros também ajudaram a conter o criminoso. Ruas alagadas, água jorrando no meio da rua. O capixaba enfrenta o racionamento, mas também fica de olho no desperdício. E veja também os bairros que serão afetados pelo rodízio amanhã. Parece uma demonstração simples de carinho, mas beijar recém-nascidos é um perigo. O bebê pode contrair doenças que podem até levar à morte. 3 pessoas morreram em acidentes de trânsito nas rodovias do estado. Em um dos casos, as vítimas eram criminosos em fuga. E no sul da Bahia, 4 pessoas de uma mesma família perderam a vida depois do carro bater em um ônibus. Faxina financeira. Você sabe quanto gasta ou lucra no seu negócio? Controle de gastos e organização são um caminho para o sucesso. Com a ajuda de uma educadora financeira, o TN dá as dicas. Festa em mais uma chegada do Flamengo ao estado. O time rubro-negro enfrenta o Cruzeiro amanhã no Kleber Andrade. E na agenda cultural deste sábado tem Sandy, Gustavo Lima e os filmes que marcam as telonas no Espírito Santo. Não saia daí, o TN volta já. Olá, boa noite. O Tribuna Notícias começa com mais um relato de assalto na Grande Vitória. A semana foi marcada por vários casos. No de hoje, a vítima foi abordada dentro do ônibus. É uma universitária que chegou a lutar com o bandido e teve a ajuda de outros passageiros para conter o assaltante. Ela havia acabado de entrar num ônibus em Vitória quando foi surpreendida pelo bandido. Eu estava sentada no último banco da próxima porta, de saída do ônibus, e ele entrou por trás de mim e puxou meu celular. Só que como era saída de faculdade, o ônibus está cheio de colegas da faculdade, eu achei que fosse algum colega, eu continuei segurando. Mas não tinha nada de brincadeira nisso. Era um assalto e o criminoso conseguiu levar o celular. Eu olhei para ele, eu vi que não era uma pessoa conhecida e que eu fui me atinar que era um assalto. E mesmo assim eu continuei segurando, eu não deixei ele tirar e comecei a falar pro pessoal me ajudar para não deixar ele levar. E nisso a porta do ônibus foi se fechando, ele já estava na rua e eu ainda estava na escada do ônibus segurando. E aí eu acho que o trocador se atinou que era alguma coisa, tinha gente na escada, então ele pediu para abrir a porta. Nisso que abriu a porta de novo, ele deu o último salavão que conseguiu tirar o telefone da minha mão. E com a insistência do bandido, a estudante de 25 anos começou a gritar e pedir socorro. Eu comecei a gritar ladrão. E aí a população começou a correr atrás dele e eu já estava indo embora. Algumas pessoas da rua falaram assim, não vai embora, porque eu acho que pegaram ele. E eu peguei as minhas coisas que tinham caído, fiquei e fui correndo para poder ver o que estava acontecendo. E aí o pessoal na rua vieram, me entregaram meu celular quebrou. As pessoas conseguiram segurar o assaltante e a vítima chamou a polícia. Os policiais foram muito bacanas comigo, me convenceram, falaram que era muito importante eu fazer o boletim de ocorrência. Eles falaram que se eu não fosse, ele ia ser solto, eles não iam poder fazer nada. Por mais que fosse pego em flagrante, eu tinha que ir lá fazer o boletim de ocorrência e eu fui e fiz. Nesta semana, outros 2 casos de assalto foram mostrados aqui no TN. Em Cariacica, um homem de 58 anos seguia para uma igreja quando um criminoso armado tentou roubar o carro dele. Por sorte, havia um policial que viu toda a cena e ajudou a vítima. E em Vila Velha, uma dupla de assaltantes numa moto rendeu uma estudante. Mas um policial militar próximo ao local do crime conseguiu reagir e balear os criminosos. Estou muito agradecida, porque eu nem sei o que poderia ter acontecido. Porque como eu reagi ao assalto, não entreguei o celular e saí correndo, eu não sei o que eles poderiam ter feito comigo se não fosse alguém ali me ajudando na hora. Depois do susto e com o celular recuperado, a estudante de 25 anos está preocupada de ser vítima outra vez. Eu fico imaginando como é que vai ser a minha segunda-feira, ter que voltar para a faculdade e sair, pegar o mesmo ônibus e voltar à minha rotina, Assim, não sei como é que vai ser. Eu tô tentando me manter tranquila para poder voltar à minha rotina. Dá um certo medo mesmo, Olha, em nota, a assessoria da Polícia Civil informou que não tem acesso à ocorrência hoje, já que foi registrada em outro plantão. Por isso, não foi possível saber a autuação do suspeito.
A falta de água no estado tem deixado a população preocupada e os amigos do TN estão de olho no desperdício. Olha só quantos maus exemplos foram enviados para o nosso WhatsApp. A falta de água parece não incomodar essas duas mulheres. Com balde e mangueira, elas lavam a calçada e as vitrines da loja. O flagrante foi feito por um amigo do TN em Boa Esperança, no norte do estado. Ele ficou indignado com a quantidade de água utilizada na limpeza. Esta é a realidade de um município onde a gente se enfrenta a pior seca de todos os anos. E essa aqui é a realidade do município de Boa Esperança. Aqui na Grande Vitória, onde o racionamento acontece em vários bairros, mais um flagrante de desperdício. Litros e mais litros de água jorram de um cano estourado, no bairro Alecrim, em Vila Velha. A rua parece uma cachoeira. Outras ruas do bairro também ficaram alagadas. Vários amigos do TN ficaram revoltados com a situação. Em Vitória, o mau exemplo foi registrado na Avenida Leitão da Silva. O amigo do TN, Pablo Luiz, ficou indignado com o desperdício. O cano parecia um chafariz. Eles fazem acionamento, pede para nós economizar, eles fazem desse jeito. Aqui é no campo de Carapina, no campo de Carapina Grande, na serra. Ligaram a torneira com essa falta de água, tudo derramando aí, ó. Os deles estão passando sede. Ou só derramando. Ainda na Serra, mais desperdício. Olha só como ficou essa rua em Jacaraípe. A amiga do TN que fez o vídeo afirma que o vazamento está assim desde cedo. Desde cedo que isso aqui tá assim, ó. É uma cena muito triste. Eles falam tanto em racionamento, você vê uma cena dessa. Cadê a Cezan, que até agora nada? Olha, a Cezan informa que todos os vazamentos exibidos na reportagem já foram consertados e pede que os moradores informem esse tipo de problema pelo telefone 115. A gente agradece a participação de todos os amigos do TN e se você também tem um flagrante, mande para o nosso WhatsApp. O telefone é este que aparece na tela. E daqui a pouco você confere aqui no TN a relação de bairros da Grande Vitória que vão ficar sem abastecimento amanhã. Uma família do Espírito Santo se envolveu em um grave acidente no sul da Bahia. 4 pessoas morreram, entre elas uma criança de 5 anos. O acidente aconteceu na BR-101 em Caravelas. O veículo onde estavam as vítimas tem placa da Serra e bateu de frente com o ônibus na madrugada de hoje. José de Lima, Luciana Pereira Lima, de 47 anos, e Gislane, de 23, além de um menino identificado como Vitor, morreram na hora. No ônibus havia 44 passageiros, mas ninguém se feriu. A Polícia Rodoviária Federal suspeita que o motorista tenha cochilado ou desviou de algo na pista. E essa não foi a única tragédia nas estradas neste fim de semana. Na Rodovia do Sol, um homem foi atropelado e morto. Já na região serrana, as vítimas foram 2 bandidos que fugiam da polícia. Os bandidos seguiam pela BR-262 em Venda Nova do Imigrante quando a moto bateu de frente com o carro que fazia uma ultrapassagem. Os 2 ocupantes da moto morreram na hora. O casal que estava na Hilux teve ferimentos leves. Com os criminosos, a polícia encontrou um revólver calibre 32 e 5 celulares. Segundo a PM, a dupla tinha cometido vários assaltos na cidade. Já na Rodovia do Sol, em Vila Velha, um homem identificado como Ricardo Custódio Dias, que atravessava a pista, foi atropelado e morto. No carro estavam 2 jovens que voltavam de uma festa. O veículo chegou a capotar. Segundo a polícia, o motorista não tinha ingerido bebida alcoólica. Os rapazes foram ouvidos e liberados. E que tal fazer uma faxina nas finanças? O João pediu a ajuda de um especialista para descobrir por que os negócios não vão bem. E uma coisa é certa, tanto numa empresa quanto numa casa, ter controle do que se gasta e do que se lucra é fundamental. É simples na teoria, né? Mas na prática... O João é dono de um salão de beleza e, como muitos empresários, ele tem uma grande dificuldade: controlar as finanças. Eu tenho bastante dificuldade em me organizar na parte de entradas e saídas do meu trabalho. Eu fico muito envolvido com o meu próprio trabalho
e acabo esquecendo de anotar as entradas que foram feitas durante o dia. Essa falta de controle acaba impactando na renda da família, porque como ele não sabe quanto de dinheiro entrou ao fechar o mês, não sabe também se pode investir e se tem algo para guardar. Eu acabo me sentindo inseguro, um momento de reforma no meu trabalho, ou até mesmo ter um lazer com a família, essas coisas assim. O João até tentou fazer um controle financeiro neste caderno aqui. Ele anotou o nome do cliente, qual foi o serviço feito, o valor pago, se foi em dinheiro, em cartão de crédito, só que ele não deu continuidade. E como ele tem alguns objetivos em mente, tanto para o salão quanto para a família, ele decidiu que agora é a hora de se organizar. E para ajudar o João, a Lorena, que é educadora financeira, topou fazer uma análise do salão e dar algumas dicas. E o que ela encontrou foi uma confusão só. O João, ele sofre com um problema que a maioria das pequenas empresas, dos novos empreendedores sofre, que é a falta de informação. Não sabe quanto entra e nem para onde está indo o dinheiro. Em alguns minutos, a educadora financeira e o dono do salão já se entenderam. Ela mostrou o caminho das pedras para ele e já saiu até uma planilha. O primeiro passo é parar 30 dias e fazer o diagnóstico separadamente da empresa e de casa. Então eu vou entender todas as minhas contas fixas e variáveis também, o meu grau de endividamento, para onde esse dinheiro está indo. Eu falei com ele, ele vai acordar e vai colocar isso na cabeça. A primeira coisa que ele vai fazer é ficar com a cadernetinha durante todos os dias. Com esses passos, o João vai conseguir alcançar os objetivos dele, tanto para a empresa quanto para a família. É o ponto de partida, né? Se não existir isso, não adianta eu ficar tentando. Se você falar amanhã, segunda, não, tem que ser agora, você já começa, porque a gente, mesmo que a gente esteja no final do mês, no meio do mês, a gente consegue fazer uma projeção, né, do mês inteiro. É isso aí, nada de adiar, hein, a organização das finanças. Começa hoje. Você é daquelas pessoas que ao ver um bebê quer logo beijar ou abraçar? Olha, se sua resposta foi sim, fique atento. Esse tipo de comportamento pode trazer riscos para a criança. Um simples beijo carinhoso pode esconder um vírus que ataca a saúde do bebê. A Luciane descobriu esse perigo logo cedo ao ler sobre um caso que aconteceu na Inglaterra de um bebê que pegou herpes depois de ter sido beijado. Falava sobre o cuidado que algumas pessoas não têm ou mesmo não têm conhecimento sobre ficar beijando as crianças e tá passando o vírus da herpes pro bebê. O que mais chamou a atenção foi a mãe falando que através desse ato o bebê contraiu o vírus e ele tem isso pro resto da vida agora. Preocupados, a mãe e o pai Alan começaram a tomar alguns cuidados quando os amigos e parentes chegam para ver o pequeno Miguel. O álcool em gel sempre aqui a postos, deixam um no banheiro também para quando a pessoa já chega e quiser ir lá lavar a mão, já aproveitar e passar depois, para não ter nem risco de ter o primeiro toque mesmo sem ter higienizado pelo menos a mão, né? Esta pediatra explica que o vírus é transmitido pelo contato das mãos ou boca da pessoa com o bebê. Desde que a pessoa tenha, que a gente chama de doença ativa, né? Que tem uma bolinha, que a gente chama de vesícula na medicina, né? Na boca, tanto o contato beijo, que aquela vesícula rompe e passa para a criança, tanto passando a mão, rompeu, tá com a secreção na mão e pega na criança e passa para a criança também. Não só para a criança, mas para outras pessoas, adultos, também a contaminação é dessa maneira também. Outros vírus, como o da gripe, também podem ser passados da mesma forma. Por isso, a orientação é sempre proteger o recém-nascido. Deixar sempre um álcool gel próximo. Então, passa a mão aqui, limpa com álcool gel quando chegar. Uma coisa discreta, nada ofensivo. Vamos passar a mão aqui e tal. E sempre estar atento quando essas pessoas chegar, né, a esse visitante, que seja parente ou um amigo próximo. Ficar olhar se tem alguma lesão de pele, ficar atento a isso daí. A Luciane e o Alan já estão tendo esse cuidado. Quem chega na casa deles para ver o Miguel tem que passar o álcool em gel nas mãos. E é claro, o aviso sempre vem de forma delicada. Não adianta ter vergonha, tem que falar mesmo, tem que chamar a atenção mesmo. Pode achar mesmo que é frescura, pode achar que a gente tá julgando a pessoa, então a gente tenta falar sempre, o gelzinho tá ali, pode dar uma lavada na mão. E aí a maioria das pessoas entende isso, não acha nada de estranho, não. É proteção, né?
Olha, os sintomas da doença são dor e bolhas na boca, febre, dificuldade de beber, garganta inflamada e sonolência. O ideal é procurar um médico logo nos primeiros sintomas, principalmente se o bebê tiver menos de 3 meses.